Eu queria falar sobre solidão. Esse canal aqui é um canal sem filtro. Talvez você me conheça dos meus outros canais, mas enfim, esse aqui é um canal que eu fiz novo, sem filtro, sem nada. Nesse exato momento eu tô aqui dentro do meu carro, que eu acabei de comprar. É uma Mercedes. E esse é o meu quarto carro. É o meu quarto carro. Eu lembro que o primeiro carro que eu tive também foi uma Mercedes, quando eu morava nos Estados Unidos. Nessa época dos Estados Unidos eu tava com muita grana. Eu tava fazendo muito dinheiro. Pra você que não sabe, eu trabalho com digital. Então, sim, graças a Deus eu tenho e faço dinheiro. Consigo fazer uma boa quantia pra minha idade. E o meu primeiro carro foi uma Mercedes quando eu tava morando em Nova York sozinho. E eu fiquei muito feliz de comprar à vista uma Mercedes. Eu tinha 19 anos na época. E quando eu comprei, que eu tava voltando pra casa feliz, eu olhei pro banco do passageiro, olhei pro banco de trás e não tinha ninguém. Não tinha ninguém comigo. Um amigo, uma namorada, família. Não. Era eu e eu, como 99% das minhas conquistas. Ah, Pra poder chegar no patamar, no nível que eu cheguei, eu tive que perder barra abdicar de muitas coisas, muitas relações. E quando eu falo relação, não tô falando só mulher, eu tô falando com família também. Eu lembro de eu passar Natal em casa, sozinho, e minha família toda viajando junto. Ano Novo. São João, né? Que no Nordeste é muito importante também, o São João. Então, pra quem é do Nordeste sabe. Sempre em casa. E óbvio, era visto como antissocial, o ingrato. E me doía, eu lembro de eu estar em casa estudando, trabalhando e tentando fazer as coisas darem certo e ver, abrir o story do Instagram e ver minha família toda junta e eu chorar. Simplesmente chorar. Mesma coisa com amizades. Eu era um cara de muitos amigos. Muitos amigos na minha adolescência. E depois que eu decidi começar a empreender, obviamente 99% se foi. E tá tudo bem. Quem era pra ficar, ficou. Mas quando você decide focar em você mesmo, nesse meio tempo entre fazer as coisas darem certo, quando você não tem, entre você não ter e ter, né? Quando você tá nesse meio tempo, nesse meio termo, você vai ficar sem amigos, provavelmente. Porque você vai estar ali tão focado. Se você for um cara igual eu fiquei literalmente trancado dentro de um quarto por 8 meses. Sem amizade, sem nada. Rian, por que você não chamou seus amigos pra fazer isso com você? Porque você foi tão extremista? Talvez eu tenha sido um pouco extremista, mas eu sentia que era muita distração. Meus amigos saíam muito pra festa, era muito rolê, e eu sentia que aquilo me distraía. Então eu preferi cortar pela raiz. Óbvio, a gente mantinha contato às vezes assim, mas não saía com eles, não fazia nada. Era literalmente todos os finais de semana em casa, estudando ou trabalhando. E nisso, toda relação ela é feita de constância, né? De contato. Quando você fica muito tempo sem se ver, sem se falar, você vai perdendo esse contato. É normal. E depois que as coisas se viraram, depois que deu tudo certo, cada amigo tomou um rumo e um ou dois ficaram. Um ou dois ficaram. Só que eles não foram pro mesmo rumo que eu. Eles têm trabalhos normais, ele tem a vida normal do brasileiro, CLT. E a gente entra em outro ponto. Meus amigos não me acompanharam na minha ascensão como empresário. Eles não entraram junto comigo na parada. Então eu mudei meu patamar de vida, mas eles não. E tudo bem, escolha deles. Mas o que eu quero dizer é, tipo, por exemplo, hoje é uma terça aleatória, eu tô querendo fazer alguma coisa, não posso. Assim, posso, obviamente. Mas vou ter que fazer sozinho. Porque meus amigos têm que trabalhar. Quero viajar no final de semana. Não dá, porque eles têm que trabalhar na segunda. E nisso, você vai começando a ficar sozinho, sozinho, sozinho. E aí entra outro ponto. Rian, e fazer novas amizades, cara? Por que você não faz novas amizades? Pra quem tem grana, rapaziada, pra quem faz grana, são duas coisas. Pode ser um pouco arrogante falar, mas
Você não pode fazer amizade com qualquer um. Ainda mais pra mim, porque eu sou uma figura pública, querendo ou não. E eu não posso ser visto em qualquer lugar com qualquer pessoa. Ainda mais em cidade pequena, pequena assim, né? Eu moro na capital, mas aqui todo mundo meio que se conhece. E às vezes eu tô andando com uma pessoa que eu nem sabia, mas essa pessoa já fez alguma coisa com outra pessoa que, enfim, me queima. É tipo isso. E outro ponto é, quando você tem dinheiro, quando eu falo dinheiro, rapaziada, não tô falando só de ter dinheiro, eu tô falando de você ter uma cabeça. Uma pessoa que faz grana assim, muito nova, ela tem uma cabeça diferenciada, né? Querendo ou não, eu tenho essa convicção. Mas quando você faz dinheiro, não é qualquer pessoa que vai entrar no seu ciclo social. Não é qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa que entra no seu ciclo social, entendeu? Elas têm que ter algo a agregar normalmente. Então, isso não é tão fácil de achar. E o último ponto é, você fica com o pé atrás com todo mundo. Isso com futuras namoradas, com amizades, você simplesmente fica com o pé atrás. Você não sabe se essa pessoa tá ali por quem você é, ou pelo que você pode proporcionar apenas. E é justo, se a pessoa tiver só pelo que você quer se um dos motivos é o que você pode proporcionar, é justo. Mas não pode ser o único motivo, porque aí já vira interesse. Então eu caio muito nesse dilema. Às vezes eu tô conhecendo uma pessoa e eu fico, cara, será que se não tivesse nada essa pessoa tava aqui comigo? E você entra nessa pira. E fica, e no final das contas você acaba ficando sozinho. Isso é algo que eu acho que pouca gente fala, mas muita gente passa. Muita gente faz dinheiro, passa, tá? E... eu já viajei o mundo todo sozinho. Conheci diversas pessoas no caminho, pessoas incríveis. Mas, querendo ou não, uma hora ou outra a gente tem que voltar pra nossa base, pras nossas raízes. E essas pessoas, elas eram um mundo afora, é a vida delas. Então, querendo ou não, dia a dia, sim, eu sou uma pessoa sozinha, sou uma pessoa que fica sozinha. E muito, muito, muito mesmo. Faço tudo sozinho. Fico muito sozinho. E eu não tô falando isso como um problema. Óbvio, é sempre bom você ter companhias. Mas eu tô trazendo isso aqui como uma reflexão porque pouca gente aborda esse ponto quando você é jovem e começa a fazer dinheiro. É aquela frase, né? É por isso que a Ferrari só tem 2 lugares. Por isso eu comprei a BMW, uma Mercedes que tem mais lugares. Mas aí não tem ninguém também, então não muda em nada. Mas é isso, rapaziada. A solidão, ela faz parte da jornada até certo ponto. Eu sei que eu vou construir uma família, mas é isso. Acostumem-se a ficar sozinhos. Se você não é uma pessoa acostumada com isso, você vai passar por problemas psicológicos se você quiser começar a empreender online. E é isso. Tamo junto.